Vamos trazer 15 palpites para vocês para este domingo, dia 12 de janeiro. Então aproveitem todos eles para montar os melhores bilhetes e no final do vídeo teremos o nosso bilhete caipora. Eu sou o Tom e agora vou trazer para vocês os nossos resultados dos nossos palpites nos dias 10 e 11 de janeiro. No dia 10 nós tivemos 15 palpites com 13 greens e apenas 2 reds. Foram 87% de taxa de acertos no dia 10, tá? Para o dia 11 não foi diferente. Tivemos os mesmos 87% com 15 palpites, 13 greens e 2 reds, beleza, galera? Então estes são os nossos resultados. Se estão curiosos para saber como os resultados do nosso canal, já clique aí embaixo no topo dos comentários que nós temos o link para a nossa planilha caipora. Lá temos os resultados desde 2023 aqui do nosso canal. Dá um pulinho lá e dá uma olhada para vocês terem uma ideia. Beleza, galera? Então, se gostaram dos nossos resultados, já se inscreve aí no canal e mete o dedo no like para fortalecer a gente e termos mais visualizações. Beleza, galera? Então, vamos lá para os nossos palpites do dia 12 de janeiro. Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com essa partida aqui na Liga da Austrália, que será às 3 da manhã. Essa partida do Newcastle Jets contra o MacArthur, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para essa partida está bem equilibrada com uma pequena vantagem para o MacArthur. Ele joga fora de casa. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 61% e para o Newcastle é de 39%. Em casa, o Newcastle tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o MacArthur, como visitante, tem 83%. No histórico, são 4 vitórias para cada lado e 4 empates e temos a média de gols de acima de 3 gols. Bem próximo de 1,5 gols para cada equipe, é bem equilibrado o histórico, tá? Em séries, nós temos o MacArthur marcando gols há 5 jogos e como visitante ele vem vencendo há 3 partidas e jogando em casa, o Newcastle Jets vem sofrendo gols há 10 jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam também em 5 das últimas 6 e o over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle Jets, nós temos aqui o over 2,5 gols em 5 das partidas que disputaram. Ambas marcam em todas elas, então, portanto, o over do 1,5. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos o over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Temos o ambas marcam também e o over 2,5 na maioria das partidas. Verificando na tabela, nós temos aqui o MacArthur em 7º colocado. Ele despencou da 2ª colocação para a 7ª na última rodada, tá? E já o Newcastle Jets é o 11º. Temos aqui 24 gols marcados para MacArthur e 17 sofridos em 12 jogos. E o Newcastle Jets, ele tem 10 jogos disputados com 12 gols marcados e 15 sofridos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o over do 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Tamworth contra o Tottenham. E essa partida na FA Cup da Inglaterra nós separamos com vitória para fora e over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Tottenham jogando fora de casa é de 83%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tamworth ele tem 56%. Jogando em casa, o Tamworth tem 56% e o Tottenham como visitante tem 39%. Como eu disse, o Tottenham ele veio mal nos últimos jogos, tá? E ele venceu o primeiro colocado da Premier League. Então ele vem motivado para esta partida. Verificando em séries, o Tamworth vem sofrendo gols há 10 jogos e jogando em casa ele vai marcando gols há 7. Como visitante, o Tottenham não tem séries nesta partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Tottenham venceu 2 das últimas 6 partidas e temos o over do 1,5 gols em 4 delas, enquanto o Tamworth venceu apenas uma partida e foi fora de casa. Em casa não vem vencendo. Então para essa partida acreditamos que teremos vitória para fora e over 1,5 gols, beleza? A próxima partida na Eredivisie da Holanda, o Feyenoord contra o Utrecht. E essa partida nós separamos com o over do 1,5 gols.
A probabilidade de vitória para o Feyenoord é de 67%. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Utrecht tem 67%. Jogando em casa, o Feyenoord tem 72% de aproveitamento e o Utrecht, jogando como visitante, 94%. Verificando no histórico, são 42 vitórias do Feyenoord, 17 empates e 10 do Utrecht. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Feyenoord vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Utrecht vem marcando gols a 10 jogos. Jogando em casa, o Feyenoord vem a 3 jogos vencendo e o Utrecht vem marcando gols a 10 jogos como visitante. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 2,5 gols nos últimos 6 jogos. Ambas marcam em 5 deles e o over 2,5 em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Feyenoord, ele venceu 4 das últimas 6 partidas e temos o over 1,5 gols em todas elas. Ambas marcam em 5 das últimas 6 e o over 2,5 em 3 das últimas 6. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Feyenoord. Ambas marcam em 4 das últimas 6 e o over 2,5 em 5 das últimas 6. Para o Utrecht, nós temos aqui o over 1,5 gols em 6 partidas que ele disputou e ambas marcam nós temos em 5 delas. O over 2,5 em todas as partidas, beleza? Verificando aqui na tabela, nós temos o Utrecht em terceiro colocado e o Feyenoord é o quarto colocado. O Feyenoord tem um ataque um pouco melhor com 6 gols de vantagem em cima do ataque do Utrecht. As duas equipes com 17 partidas, nós temos aqui o Feyenoord com 40 gols e 21 sofridos, enquanto o Utrecht tem 34 gols marcados e 28 sofridos, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over 2,5 gols com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e probabilidade de chance dupla de vitória para casa ou fora, beleza? A próxima partida é na Série A da Itália, o Venezia contra a Inter de Milão. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inter jogando fora de casa é de 72%. Ela tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos, enquanto o Venezia tem apenas 28%. Jogando em casa, o Venezia tem 44% de aproveitamento e como visitante a Inter tem 83%. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Venezia, 1 empate e 6 vitórias da Inter, isso desde 99. Em média de gols, nós temos 3 gols. Verificando em séries, o Venezia vem a 10 jogos sofrendo gols e a Inter vem marcando a 6. Jogando em casa, o Venezia vem sofrendo gols a 7 jogos e como visitante a Inter vem sem empates a 5 e venceu 4 deles. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Over 2,5 nós temos em 3 delas e ambas marcam também em 3 das últimas 6. Na casa do Venezia, apenas uma partida em 2021 e foi over 1,5. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Venezia e da Inter nós temos over 1,5 em todas as últimas 6, tá? Ambas marcam nós temos em apenas uma partida da Inter de Milão e para o Venezia nós temos o ambas em 4 das últimas 6. Over 2,5 nós temos em quase todos os jogos. Verificando na tabela, a Inter é a terceira colocada e temos o Venezia na zona de rebaixamento como vice-lanterna da Série A da Itália. Temos aqui 45 gols marcados da Inter e 15 gols sofridos. E o Venezia tem 18 gols marcados apenas em 19 jogos e 32 sofridos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o over do 1,5 gols com probabilidade de over 2,5, ambas marcam e vitória ou empate para fora. Fechou? A próxima partida é na Premiership da Escócia, o Rangers contra o Johnstone. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Verificando aqui, o Rangers tem 84% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Johnstone tem apenas 22%. Jogando em casa, o Rangers tem 89% de aproveitamento, enquanto o Johnstone, como visitante, tem apenas 22%. No histórico, são 48 vitórias do Rangers, 8 empates e 9 do St. Johnstone. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols a 10 jogos e o Johnstone vem sofrendo a 8. Jogando em casa, o Rangers também vem marcando 10 jogos e como visitante, o St. Johnstone vem sofrendo gols a 10 jogos. Verificando nos últimos encontros, nós temos aqui o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas
e não temos ambas marcam nas últimas 6, tá? O over 2,5 em apenas uma partida. Na casa do Rangers, temos aqui ele vencendo 4 das últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em apenas 2 delas e o over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Temos apenas uma partida aqui que o Rangers venceu por 1-0, o Dundee, tá? O over 2,5 nós temos em quase todos os jogos e temos aqui o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas do Rangers. Para o St. Johnstone, ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6. Verificando na tabela do campeonato, nós temos o Rangers em segundo colocado e o St. Johnstone é o 12º, tá? O último colocado da competição. Nós temos aqui 38 gols marcados para o Rangers e 17 sofridos nos últimos 21 jogos. E o St. Johnstone marcou apenas 24 gols e sofreu 44 nos últimos 22 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over meio gol no primeiro tempo, tá? Devido aqui no histórico, nós temos aqui a maioria dos jogos com gols no primeiro tempo que disputaram as duas equipes e nos últimos jogos nos campeonatos também. Então, separamos este mercado e temos probabilidades de over 2,5 gols e ambas marcam nessa partida. E importante também ressaltar que temos probabilidade de vitória seca para casa nesta partida, beleza? A próxima partida é o Newcastle contra o Bromley na FA Cup da Inglaterra. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Newcastle é de 83% e ele tem os mesmos 83% nos aproveitamentos dos últimos 9 jogos, enquanto o Bromley tem 78%. Jogando em casa, o Newcastle tem 72% e o Bromley, como visitante, tem 67%. Em séries, o Newcastle vem vencendo a 5 jogos e o Bromley vem marcando a 5 jogos. Jogando em casa, o Newcastle venceu as 3 últimas partidas e como visitante o Bromley vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes vêm disputando, tá? Temos o over 1,5 gols também na maioria dos jogos, over 2,5 e ambas marcam também. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Arsenal contra o Manchester United na FA Cup da Inglaterra. Temos este clássico aqui, mas antes eu gostaria de dizer a vocês que temos os nossos resultados na nossa planilha Caipora. Se já conferiu e gostou do nosso histórico e está gostando dos nossos palpites e do nosso vídeo, já deixa o seu like aí e não se esqueça de se inscrever. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diariamente. Fechou, galera? Então, essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 56%. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos, enquanto o Manchester United tem 28%. Jogando em casa, o Arsenal tem 78% de aproveitamento, enquanto o Manchester United tem 39%. No histórico, são 26 vitórias do Arsenal, 17 empates e o Manchester United tem 34 vitórias. Tem vantagem no histórico de partidas. Em média de gols, nós temos aqui acima de 2,5 gols. Em séries, o Manchester United vem sofrendo gols a 9 jogos. E jogando em casa, o Arsenal não tem séries. Como visitante, o Manchester United também vem sofrendo gols a 9 jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcas nós temos em 3 delas e também temos o over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Arsenal e para o Manchester United, o over 1,5 nós temos em todas as últimas 6 partidas. Temos ambas marcam também nas partidas e o over 2,5. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de over gol no primeiro tempo, over 2,5 gols, ambas marcam e vitória empate para casa nesta partida. Fechou? A próxima partida é o Atlético de Madrid contra o Osasuna em La Liga da Espanha. Por falar em Atlético de Madrid, eu lembrei de uma coisa, tá? Eu comecei a fazer minha gestão de banca no primeiro jogo que foi do Atlético de Madrid e ele venceu. Com esse green, eu comecei a subir a minha banca com um formato de gestão de banca que eu faço, tá? Quer saber como que é ele? Dá um pulinho lá no nosso canal e acesse a playlist Agrega Conhecimento.
Lá temos o nosso vídeo de gestão de banca e dá para vocês terem uma ideia de como fazer e começar a sua gestão para ter um bom planejamento, beleza? Então vamos lá com essa partida que separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Por que separamos este mercado? Verificando aqui nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputam, tá? Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria de suas partidas. Verificando a disciplina das duas equipes em La Liga, nós temos aqui uma média de acima de 4 cartões por partidas, somando as duas equipes, tá? Acima de 2 cartões por cada equipe. Verificando nosso árbitro, ele tem uma média de 5,4 cartões por partida e ele ainda não aplicou cartões vermelhos na La Liga, mas acreditamos que para essa partida nós teremos um jogo bem pegado, então teremos o over 2,5 cartões. Fechou? A próxima partida é o Istambul contra o Galatasaray. E essa partida na Superliga da Turquia nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Galatasaray é de 60% e ele tem 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Istambul tem 67%. Jogando em casa, o Istambul tem 61% de aproveitamento, enquanto o Galatasaray tem 83% jogando como visitante. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, o Galatasaray venceu 17 jogos, tivemos 9 empates e 9 vitórias do Istambul. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Galatasaray vem a 10 jogos marcando gols, enquanto o Istambul vem a 9 marcando gols. Jogando em casa, o Istambul vem marcando a 5 jogos, enquanto o Galatasaray vem marcando como visitante a 10 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nós temos em 5 das últimas 6 partidas. O ambas marcam em apenas 2 e o over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6. Na casa do Istambul, temos o over 1,5 em 5 das últimas 6, o ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6 e o over 2,5 em apenas 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o over 1,5 gols na maioria das partidas e o ambas marcam também. Apenas uma partida que não tivemos ambas marcam e over 1,5, que foi do Adana Demirspor contra o Istambul, que foi 1-0 para o Istambul fora de casa, tá? Verificando aqui na tabela, o Galatasaray é o primeiro colocado desde a terceira rodada do campeonato, enquanto o Istambul vem na 7ª colocação, estabilizou nas últimas 3 partidas. Temos 49 gols marcados e 20 sofridos para o Galatasaray em 17 partidas. E nas 17 do Istambul, temos 28 gols marcados e 23 sofridos. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e vitória ou empate para fora nessa partida. Fechou? A próxima partida é na Série A da Itália, o Bolonha contra a Roma. E essa partida nós separamos com o mercado de ambas as equipes receberão um cartão. Por que separamos este mercado? Verificando aqui nos últimos encontros das duas equipes, nós temos uma média de acima de um cartão para cada equipe nas partidas, tá? Verificando também nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, ocorre também um cartão para cada equipe na maioria das partidas que disputam e também temos expulsões, tá? As duas equipes não vêm com uma disciplina muito boa. Por falar em disciplina, verificando aqui, as duas equipes têm uma média de acima de 3,5 cartões por partida, somando as duas equipes. E o nosso árbitro ele aplica 3,5 cartões por partida e ele aplica mais cartões para o time de fora. Mas o Bolonha é uma equipe bem disciplinada no campeonato da Série A. Então acreditamos que para essa partida nós teremos over um cartão para cada equipe nesta partida. Fechou? A próxima partida é na Superliga da Grécia e separamos o AEK Atenas contra o Kalitheia. Essa partida separamos com vitória seca para casa. O Atenas tem 81% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Atenas Kalitheia tem 39%. Jogando em casa, o Atenas tem 83% de aproveitamento e o Kalitheia, como visitante, tem 39%. No histórico, são 9 vitórias do Atenas e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes têm gols em seus jogos, porém o Atenas vem marcando a 10 jogos e o Kalitheia vem sofrendo a 10 jogos.
Jogando em casa, o Atenas também vem marcando há 10 jogos e como visitante o Kaleteia vem sofrendo gols há 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Atenas em 5 das últimas 6 partidas, e ele principalmente venceu jogando em casa. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Atenas venceu 4 das últimas 6 partidas e o Kaleteia venceu apenas uma de 6. Verificando na tabela, o Atenas é o terceiro colocado e o Kaleteia é o 13º, é o penúltimo da competição. Temos 29 gols marcados para o Atenas e 12 sofridos e 16 marcados para o Kaleteia e 27 sofridos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória seca para casa, com probabilidade de over 1,5 gols, over gol no primeiro tempo e over 2,5 gols nessa partida, beleza? A próxima partida é o Flamengo contra o Boa Vista no Campeonato Carioca. As competições do Brasil estão voltando e principalmente dos estaduais, tá? Então essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Flamengo é de 52% e seu aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Já o Boa Vista tem 44%. Jogando em casa, o Flamengo tem 67% e como visitante o Boa Vista tem 39%. Verificando no histórico, são 17 vitórias do Flamengo, 4 empates e uma do Boa Vista. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo não perde há 5 jogos e o Boa Vista vem sofrendo gols há 10 jogos. Jogando em casa, o Flamengo não perde há 5 partidas também. E como visitante, o Boa Vista vem sofrendo gols há 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E temos vitória do Flamengo em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de over gol no primeiro tempo, over 2,5 e vitória seca para casa nesta partida. Fechou? A próxima partida é a nossa partida em destaque, esse clássico na final da Supercopa da Espanha. Separamos o Real Madrid contra o Barcelona com o mercado de ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para esta partida, tá? Não temos um favorito ao certo. Temos 83% de aproveitamento para o Real Madrid nos últimos 9 jogos e o Barcelona tem 61%. Jogando em casa, o Real Madrid tem 78% e como visitante o Barcelona tem 78%. No histórico, são 29 vitórias do Real Madrid, 19 empates e 40 do Barcelona. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem vencendo a 5 jogos e o Barcelona vem sem empates a 5. Jogando em casa, o Real Madrid vem vencendo a 5 e como visitante o Barcelona vem vencendo a 3 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e o over 2,5 gols em todas elas, tá? Verificando aqui também, nós temos o Real Madrid vencendo 3 das últimas 6 e o Barcelona também venceu 3 das últimas 6. Apesar de o jogo ser num campo neutro, nós temos aqui um equilíbrio das torcidas e um equilíbrio nos resultados dos times, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 2,5 gols em todas as partidas do Real Madrid e para o Barcelona nós temos o over 2,5 em 4 das últimas 6 partidas. Ambas marcam, nós temos aqui em 3 das últimas 6 partidas do Real Madrid e do Barcelona nós temos também em 3 das últimas 6. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols com probabilidades aqui de over 2,5 cartões, over gol no primeiro tempo e também probabilidade de vitória para fora ou casa em chance dupla, beleza? A próxima partida é o Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o PSG é de 84% e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. Já o Saint-Étienne tem 33%. Jogando em casa, o PSG tem 78% de aproveitamento e o Saint-Étienne como visitante tem 6% apenas. Perdeu 8 partidas das últimas 9, empatou apenas uma. No histórico, são 33 vitórias do PSG, 13 empates e 7 do Saint-Étienne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Paris Saint-Germain vem a 5 jogos vencendo e o Saint-Étienne vem sofrendo gols a 5 jogos. Verificando aqui na casa do Paris Saint-Germain, ele marcou gols nos últimos 10 jogos e como visitante o Saint-Étienne vem perdendo, como eu disse.
Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram. Ambas marcam, nós temos aqui em 5 das últimas 6 partidas e o over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6. Na casa do Paris Saint-Germain, nós temos o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e em 4 delas nós temos o ambas marcam. Verificando aqui, em todas elas nós temos gol no primeiro tempo. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Temos over 2,5 gols na maioria delas e o ambas marcam também. Verificando na tabela, nós temos o Paris Saint-Germain em primeiro colocado e o Saint-Étienne 16º, perto da zona de rebaixamento. Nós temos 44 gols marcados do Paris Saint-Germain em 16 jogos e ele sofreu apenas 14. Ele não perdeu nenhuma partida ainda no campeonato. Enquanto o Saint-Étienne vem com 10 derrotas e ele marcou 15 gols apenas em 16 jogos e sofreu 35. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de vitória para casa no primeiro tempo, over 2,5 gols e ambas marcam nessa partida, beleza? A próxima partida é o Fluminense contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Essa partida eu separei com vitória ou empate para casa. O Fluminense tem 57% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Sampaio Corrêa tem 39%. No histórico, foi uma vitória por 1-0 do Fluminense. Em séries, o Fluminense vem sem derrotas a 5 jogos e jogando em casa também. Como visitante, não temos séries para o Sampaio Corrêa. Nos últimos encontros, como eu disse, foi 1-0 para o Fluminense. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória e empate do Fluminense em 5 das suas últimas 6 partidas e para o Sampaio Corrêa, ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, acreditamos que teremos vitória e empate para casa, beleza? E aí, galera, achou que não ia ter o nosso bilhete caipora? Então separamos essa tripla, tá? Temos aqui uma odd de 1,60 para vocês com esses jogos. Temos vitória para o Tottenham contra o Town Wolf. Separei aqui o over em meio gols para o Feyenoord contra o Trash e separamos over meio gol no primeiro tempo para Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne, beleza? Esse bilhete nós separamos com muito carinho, então aproveite. Fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar, fechou? E temos lá os nossos links das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram, beleza? Se inscreve aí no nosso grupo VIP, fechou? Solicitem a inscrição pelo link nos comentários, beleza, galera? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!